Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, seja com cada um de nós neste dia, hoje, sempre, e que através de Cristo possamos chegar ao pleno conhecimento da sua vontade. Amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição bíblica diária, relembrando aqui, recapitulando o que nós estudamos ontem, na segunda, quando o Senhor, no início do capítulo 34 de Isaías, do versículo 1 ao 3, ele traz uma cena de juízo, falando com todas as nações da terra, a partir de Jerusalém, quando ele já é o rei de Jerusalém, né? Quando ele vai julgar tudo, né? Vai, inclusive, condenar à morte os exércitos dessas nações que andaram praticando a injustiça, o pecado. Ele condena tudo à destruição, uma destruição tão terrível que a morte será tão devastadora em todo o planeta, de maneira que o cheiro da morte, do sangue, né, descerão das montanhas. É uma expressão, né, uma força de expressão para mostrar a amplitude desse juízo. E vimos também, na segunda pergunta de ontem, quando o Senhor diz que esse juízo que ele vai trazer sobre toda a terra, ele é tão grande que ele vai atingir até os céus. O sol, a lua e as estrelas seriam destruídos. Numa referência, no contexto de juízo final, uma referência aos exércitos dos anjos, né, comandado por Satanás, que é o cabeça, né, simbolizado aqui representando o Sol, é o cabeça, o maior dos astros celestes, o comandante dessa rebelião que começou contra Deus desde o princípio e vai ter um fim nesse juízo final, né? E aí ele diz que todas essas estrelas, desses exércitos especificamente, né, cairão, no sentido de perecerão, morrerão para sempre, né? E dando continuidade à revelação deste capítulo 34 de Isaías, que é um capítulo de juízo, né, contra o povo opressor do povo de Deus. A quinta pergunta diz: que significa a destruição dos edomitas? O Senhor oferecerá sacrifício humano? É isso que está querendo dizer aqui? Vamos então ler o texto que está em o versículo 5 e 6, que diz assim: a espada do Senhor está pronta no céu. O Senhor condenou o povo de Edom à destruição e com a sua espada matará os edomitas. A espada ficará coberta de sangue e de gordura, como acontece com o sangue e a gordura das ovelhas e dos cabritos que são oferecidos em sacrifício. O Senhor matará os edomitas e os oferecerá como sacrifício na cidade de Bosra. Veja que cena, né? Que cenário. Aqui o Senhor está dizendo como ele vai fazer contra todas estas nações. E ele pega como exemplo a nação de Edom, a partir da cidade de Bosra, que era uma das cidades dos edomitas, que ocupava ali a região leste de Israel, porque ao oeste está o mar Mediterrâneo, está a faixa de Gaza, os filisteus, né? Então está do outro lado do Jordão, aquela região ali, que era ocupada pelos edomitas, os filhos de Edom. Edom são os descendentes de Esaú, o filho mais velho de Jacó, né? O filho mais velho de Isaac, desculpe, né? Ele era irmão gêmeo de Jacó. E Edom, Esaú, que era o irmão mais velho, ele acaba, nas Escrituras Sagradas, quando se refere a ele, fala dos edomitas. Existem duas referências para Edom aqui no livro de Isaías. O Monte Seir, que é chamado de o Monte de Edom, que era uma montanha segura, que eles achavam uma cidade intransponível, né? Se vangloriava disso, foi destruída. E a cidade de Bosra, que aqui
era uma espécie de centro religioso de idolatria, de falsos deuses. E os edomitas passaram a ser inimigos das 12 tribos de Israel, ou seja, irmãos. Na verdade, primos, né? Na linguagem bíblica eram irmãos, mas eram primos de fato. Porque os filhos de Edom e os filhos de Israel, os filhos de Jacó, eles, como irmãos primos, deveriam viver em perfeita harmonia, debaixo da mesma promessa do mesmo Deus, mas infelizmente houve desvio. Pela falta de compromisso de Esaú com Deus, que nunca foi um homem de coração inclinado para Deus, a fé se perdeu na vida dos seus filhos. E eles entraram pela idolatria, pela violência, pela barbárie. Tornou-se um povo que se tornou símbolo de um juízo. Assim como também, nós temos também o que ocorre com o irmão mais velho Ismael contra o irmão mais novo Isaque. Isaque continua debaixo da promessa, buscando ao Senhor, fazendo um altar em cada lugar que chegava, sacrificando a Deus, mas Ismael pegou outra direção, uma direção de idolatria. Então, sempre, irmãos, os descendentes de Ismael, fizeram com que os descendentes de Isaque dos seus piores inimigos, assim como os edomitas fizeram com os descendentes de Jacó, os israelitas, como os seus piores inimigos. Então, aqui é uma grande tipologia, o Senhor mostrando aqueles que são inimigos da justiça do seu povo, usando aqui uma tipologia. Não estamos exaltando aqui a etnia judaica, a etnia hebraica, a etnia das 12 tribos, não tem nada disso, não. Aqui é uma tipologia. Não é mostrando que o povo de Deus hoje na Terra é um povo espiritual, que não serve a homens, a instituições, mas serve ao próprio Deus. A fidelidade dele era para com Deus e para com Cristo. Esse povo é tipificado como o inimigo de todas essas nações que o Senhor vai julgar. E ele diz que vai julgar com sua palavra. A palavra espada aqui aparece 3 vezes. Com a sua espada, com a espada, né? Ele vai matar isso aí. Como é que ele vai fazer isso? Ele traz aqui uma figura de linguagem que a espada vai derramar sangue e gordura. Olha só. E ele leva exatamente a cena para o sacrifício do santuário, onde era oferecido o animal gordo, a gordura era queimada toda ali no altar de sacrifício, o sacerdote não poderia comer gordura alguma, era toda queimada, porque ela tipificava o excesso, o pecado, né, os prazeres da carne, os excessos, né, que tudo que é excesso é pecado, os prazeres da carne tinham que ser queimados. Então, quando há um derramamento de sangue com gordura, o Senhor está dizendo assim, essas nações serão mortas por causa do seu pecado, da sua vida de delícias, aprisionadas ao pecado, à injustiça, à mentira, à maldade. Continuando, amados, vamos agora para a 6ª pergunta, que diz assim: quem mais o Senhor matará com os edomitas? Por que o Senhor vai fazer isso? O versículo agora é o 7 e o 8, que ele diz assim: com eles quem? Os edomitas, da cidade de Bosra, também serão mortos os bois selvagens, os bezerros e os touros novos. A terra ficará encharcada de sangue, e o chão ficará coberto de gordura, pois esse será o dia da vingança de Deus, o Senhor, o dia em que ele acertará as contas com os inimigos de Sião. Bom, meus amados irmãos, nós vemos aqui nesse texto que ele usa aqui 3 expressões aqui. Nessa versão bíblica fala de bois selvagens, bezerros e touros. Todos são bovinos, todos são da mesma raça, né? Os bovinos do boi. Mas ele divide aqui em 3 aspectos: bois selvagens, aqueles que não eram domesticados, que viviam pelo mundo afora, como representando os homens poderosos que não tinham limites, que não tinham regras, que não se apegavam a nada, como haviam várias nações no mundo assim naquela época, né?
não só as nações nômades, mas as nações bárbaras, por exemplo, né? Que não se apegavam a nada, não tinha nenhum tipo de domesticação a partir de uma palavra, a partir de uma lei, de um código que o civilizasse. Eram bois selvagens, simbolizando esse tipo de gente que havia naquela época, né? Hoje, muito menos, na nossa civilização moderna tem muito menos isso, mas ainda tem alguns resquícios, né, de pessoas que pensam e agem assim. Ele cita aqui o boi novo, né, o boi novo, as nações menores, né, alguém podia chamar aqui de garrote ou de novilho, né, e também o touro jovem, né, o touro jovem, mas já adulto. O touro é aquele que tem condição de dominar uma quantidade de vacas, cobrir as vacas e ser um reprodutor. E aqui ele está falando de vários níveis de poder dos homens. Os touros aqui, como ele está falando aqui num contexto de sacrifício, no texto anterior, né, que o Senhor mataria os edomitas, que eram inimigos de Israel, na cidade de Bósdras, com a sua espada, derramando o seu sangue e a sua gordura, trazendo a cena diretamente do pecado deles para uma justiça, né? Aqui, quando ele trata de bois, nesse contexto aqui, quando ele fala de bois, né? Serão mortos como bois, ainda no cenário do santuário, os bois eram oferecidos, né, nos sacrifícios de sacrifícios de paz, de pacificação e de expiação. Aqui estão exatamente as duas questões mais importantes desse cenário. De um lado está o povo de Deus em Jerusalém, morando com Deus, onde Deus é o Senhor, é o Rei, e ali aquele povo viverá para sempre em paz com Deus. E do outro lado haverá uma expiação, claro, né? A expiação para que promova a paz, aonde o verdadeiro culpado morrerá pagando ali a culpa do seu pecado, levando sobre si a sua culpa verdadeira, né? A expiação do pecado tira a culpa daquele que se arrependeu e coloca naquele que vai levar esse pecado para a sepultura. Então tem essa conotação, toda essa conotação de sacrifício voltada para a expiação e para a pacificação. Eram ofertas especiais. Por exemplo, para a purificação da tribo de Levi, que deveria ser a tribo mais santa, aquela que realizava as cerimônias de santificação do povo para com Deus, o sacrifício pelos pecados dos levitas era um boi. Era um boi dos sacerdotes, né? O pecado do sacerdote levita era um boi. Assim como também era sacrificado um novilho em oferta de pacificação pela purificação de um leproso. A lepra é o símbolo do pecador, né? Símbolo de pecado, representando todos os seres humanos do planeta, né? Todos são como aquele pecador, aquele leproso que Cristo purifica, né? E todos nós falamos desse tipo de sacrifício. Quando o touro aparece, ele está falando do cenário de expiação, de um sacrifício final, de um juízo final, trazendo essa linguagem à tona. O maior dos sacrifícios, a maior matança, a maior justiça, a última. Então, quando ele traz os touros, ele está trazendo essa informação contextual, né? Então, tanto o boi, os bois selvagens, né, representando o poder, a força e o orgulho dessas nações rebeldes, como também os novilhos, os bois, os touros jovens, né, e os novilhos que eram utilizados no sacrifício do santuário. Todos serão julgados no juízo de Deus. Essa é a mensagem de juízo que ele está trazendo aqui. No dia da sua vingança, no dia do seu juízo, ele vai acertar essas contas, né, contra todos esses inimigos de Sião.